Olá meus feras, olá meus aprovados, voltamos aqui para falar de propriedades magnéticas dos materiais. Quando você lembra logo de magnético, você lembra logo do nosso querido ímã, que está bem aqui desenhado por mim, né? Pense num ímã bem desenhado. E o magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origens na sua estrutura atômica, que é justamente um assunto que nós estamos estudando nessa playlist. Bacana? Esse magnetismo é resultado da combinação de momento angular orbital e do momento angular do spin. O spin você vai lembrar. O spin, você lembra que a gente bota setinhas para expressar o spin. O que é o spin, Sandrão? É a rotação em que o elétron tem, certo? Um vai girar para um lado, outro vai girar para o outro, igual a Terra que gira em torno do seu próprio eixo. E o quadradinho aqui é para expressar o orbital, né? Que os dois elétrons podem ocupar o mesmo orbital. Pois é. Então, justamente isso aí que nós vamos estudar agora, que é a forma como ocorre a combinação entre esses momentos angulares, determina como o material irá se comportar na presença de um campo magnético. E de acordo com esse comportamento, a gente pode classificar em três: diamagnético, paramagnético, e ferromagnético. De maneira científica, para você entender, o diamagnético são materiais que, se colocados num campo magnético extremo, estabelece os seus átomos, né, um campo magnético em sentido contrário ou que foi submetido. Melhor dizendo, esses carinhas aqui não são atraídos por um ímã, certo? Ou seja, se você colocar um ímã, ele não vai ser atraído. Alguns exemplos para você fazer aqui uns exemplos. Um desses exemplos, por exemplo, é o mercúrio. O mercúrio é um exemplo de um diamagnético, certo? Outro exemplo, o zinco. Mas de uma maneira mais fácil para você entender, esses carinhas aqui, os diamagnéticos, eles têm os seus orbitais, né, totalmente preenchidos. Então eles têm os orbitais totalmente preenchidos. Preenchidos. Bacana? Esses caras não são atraídos por um campo, ou melhor, são repelidos, né, por um campo magnético forte. Os paramagnéticos pertencem a um grupo de materiais. Os paramagnéticos pertencem a um grupo de materiais que possuem elétrons desemparelhados. Então esses caras aqui possuem elétrons. Deixa eu aumentar para não ficar feia a escrita. Elétrons, ou menos feia, né? Elétrons desemparelhados. Não, o que são elétrons desemparelhados? São aqueles que vão ficar com um orbital, ficar com um elétron apenas. Então, por exemplo, exemplo de elétrons, exemplo desses caras aqui agora, né? Que tem elétrons desemparelhados. O alumínio, o sódio, são elementos que têm elétrons desemparelhados. E uma coisa importante para você notar em relação aos paramagnéticos é que eles são atraídos por um campo magnético forte. E um outro macete é que todo átomo que tiver número atômico ímpar, então, se tiver número atômico ímpar, esse cara vai ser um paramagnético, certo? Agora, se tiver um número par, eu tenho que ver se ele é um diamagnético ou se ele é um paramagnético. Beleza?
Sandrão, o que são ferromagnéticos? Ferromagnéticos é um paramagnético, certo? É um paramagnético muito forte e por isso seus átomos se mantêm magnetizados mesmo com a ausência do campo. Por exemplo, o ferro, deixa eu botar aqui, ferro, outro, o níquel, o cobalto e assim sucessivamente, certo? Então, esses caras, então você já sabe o que são. Diamagnético, deixa eu botar de vermelho, diamagnético, totalmente preenchidos, né? Seus orbitais são totalmente preenchidos, como aqui, ó, certo? Eu desenhei. Paramagnéticos, seus orbitais, seus elétrons são desemparelhados, ou seja, ele possui orbitais semi-preenchidos, com um elétron só. E ferromagnético é um paramagnético muito forte, como ferro, níquel, né? Por exemplo, se você pegar você pegar um ímã, por exemplo, pegar o ferro e aproximar de um ímã, você vai ver que esse ferro ele vai ficar magnetizado, beleza? Como um prego de ferro. Se eu tiver um prego de ferro, eu tenho aqui um prego, certo? Eu encostar um ímã perto desse ferro. Que ímã lindo. Um ímã perto desse ferro. Ele vai magnetizar o ferro, o prego, certo? Aí você afasta o prego, você vai ver que esse preguinho aqui, ele vai ficar magnetizado e vai poder atrair outros materiais, certo? Então a gente diz que esse cara ele é ferromagnético, beleza? Agora eu vou fazer uns exemplos na prática para a gente ver o que são totalmente preenchidos e os semi-preenchidos. Bacana? Então olha só, meus queridos, esse exemplo aqui agora. Vamos fazer a distribuição eletrônica do zinco, certo? Porque você sabe que paramagnetismo e diamagnetismo está relacionado a elétrons parelhados ou desemparelhados, né? Então você vai fazer a distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Vamos pegar lá o último subnível dele que a gente colocou, né? O último subnívelzinho dele. Você observe que no último subnível dele foi D10. D tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons tem ali? Tem 10 elétrons. Então, primeiro, de acordo com a regra de Root, primeiro todos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E você volta para cá no índice contrário. 6, 7, 8, 9, 10. Observe que eu tenho aqui todos os orbitais totalmente preenchidos. Então, esse cara é diamagnético, porque ele não tem orbitais semi-preenchidos. Agora vamos fazer o do sódio. Sódio número atômico 11. Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 deu 11. Observe aqui, ó, que terminou em 3s1. O S tem um orbital só. Então vou botar aqui, um orbital só. E aqui só tem um elétron. Então só tem um elétron, então ele tem orbital semi-preenchido. Então esse cara é paramagnético. Paramagnético. Agora, se o sódio perder um elétron, ele vai perder na última camada, ou seja, ele vai perder esse cara aqui, não vai? Vai, ele vai perder esse cara. Então, a sua distribuição eletrônica ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Observe que todos os subníveis deles, mas eu vou pegar o último, né, porque de acordo com a distribuição eletrônica, você só vai para o outro subnível quando o anterior estiver totalmente preenchido, né? Então,
eu vou fazer aqui para você agora. Vou pegar aqui ó, o último, né? Quantos elétrons tem aqui? 6. 6 elétrons, certo? Então, de acordo com a regra de Roth, 1, 2, 3, volto, 4, 5, 6. Observe que eu tenho orbital todos preenchidos. Então, esse cara é um diamagnético. Bacana? E agora você pode me perguntar, Sandrão, mas como é que ele sabe que o cara é paramagnético, diamagnético, se vai ser atraído pelo ímã ou não? Eu vou pausar o vídeo e vou fazer um desenho bacana para você aqui, para você entender. Então, olha só aqui. Eu tenho aqui um esquemazinho bem fácil para você entender. Eu tenho uma balança, tá? Eu tenho aqui um ímã e aqui eu tenho uma amostra, certo? A amostra eu quero saber se ela é atraída pelo ímã ou não. O que é que eu faço com essa amostra? Essa amostrazinha aqui eu vou pesá-la antes, certo? Então vamos supor que dê 0,5, só uma suposição. Antes de eu botar aqui nesse esquema, ela deu lá 0,5 gramas. Ou quilos, tanto faz, não interessa. A massa, né? E aí o que acontece? Se essa amostra ela for atraída pelo ímã, você vai ter uma força puxando ela para baixo. O que é que vai acontecer com a massazinha dela? Logicamente ela vai aumentar, né? Porque você está fazendo uma força aqui para baixo, você tem uma balança aqui, ó, você está vendo a balança? Então essa força vai aumentar. Agora, se ela não for atraída pelo ímã, ela for repelida, então ela vai aumentar. Então a sua massa aparente vai diminuir, ou a sua massa aparente ela vai aumentar, certo? Se aumentar, é porque ela é atraída pelo ímã. Se ela diminuir, ela não é atraída pelo ímã, certo? Beleza? Você primeiro pesa a amostra na ausência de um campo magnético, depois a amostra é pesada quando é colocada num campo magnético, e se a substância for paramagnética, a amostra é atraída por esse lindo campo magnético aqui. E ao ser atraída por esse campo magnético, o seu peso vai aumentar, porque, como eu disse, vai ter uma força empurrando ela para baixo. Isso vai influenciar na balança, logicamente, essa forçazinha nesse ganchinho aqui. Ok? Bem fácil, né? Agora eu quero fazer uma observação para você aqui, um aprofundamento do Sandrão, né? Uma observação do Sandrão. Observação do tio Sandrão, né? Pode ser atraído pelo ímã só átomos? Não. As moléculas são quase sempre diamagnéticas. Então anota aí. As moléculas são quase sempre diamagnéticas. Ou seja, elas não são atraídas pelo ímã, né? Diamagnética. Beleza? Isso se deve a quem, Sandra? Isso aqui se deve porque as moléculas elas têm ligações, que a gente vai ver ainda, ligações covalentes. Ou seja, as ligações covalentes ocorrem um emparelhamento de elétrons. Só que existem alguns casos que que podem formar paramagnetismo com par de elétrons ímpares. Como, Sandrão? Vou fazer um exemplo para você aqui agora. Olha só esse exemplo que Sandrão vai fazer aqui agora. Vamos pegar aqui o NO, o monóxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio. O oxigênio, ele tem 8 prótons, então ele tem 8 elétrons, e o nitrogênio tem 7. Se você somar os dois, não dá 15 elétrons. Número ímpar de elétrons. Então, eles são paramagnéticos. Já o NO2, né, 7 elétrons do nitrogênio e 2 vezes 8, 16, que vai dar 23 elétrons. Também o NO2 são paramagnéticos.
Quando acontece isso, Sandrão? Geralmente eles são radicais livres, né? Ele tem um elétronzinho desemparelhado e tem um elétronzinho livre. Agora, existe um caso bacana, que é o caso do O2, por exemplo. O caso do O2. O oxigênio é O2 ligado a O2, ligação dupla. Então, ele era para ser o quê? Diamagnético, porque se você colocar o O2 lá na nossa querida balança aqui, ó. Cadê a nossa balança? Deixa eu voltar o vídeo. Poxa, acho que voltei demais. Se a gente colocar aqui na nossa balança, nem precisava voltar o vídeo, tá? No mesmo vídeo. Porque quando eu aumento, aí a tela não fica toda para mim. Então, quando você bota aqui nessa balança, a gente vê realmente que é atraído. Quando a gente bota a amostra de O2 ali, ele realmente é atraído. E se você fizer esse raciocínio de elétrons pares e ímpares, é só você ver. O oxigênio tem 8 elétrons, mas no O2 tem 2 átomos de oxigênio, 8 vezes 2, 16 elétrons. Ele não é diamagnético, ele é paramagnético. Isso é uma exceção. Então, paramagnetismo e diamagnetismo pode ocorrer tanto em átomos, só em átomos, né, que foi o nosso caso aqui, ou que foi o nosso caso anterior, e aqui eu mostrei que pode ocorrer também nas moléculas. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, Sandrão, e como é que prova que o O2 é paramagnético e não é diamagnético? Bom, aí a nível de ensino médio não vai conseguir provar. Na verdade, a gente tem que recorrer lá ao ensino superior, que é o famoso TOM, Teoria do Orbital Molecular, certo? Mas o nosso curso aqui tem alguns aprofundamentos, né? E tem... As nossas aulas são também para nível ITA e IME. Talvez eu grave uma aula dessa aqui sobre a teoria do orbital molecular. Isso aqui é nível superior, tá certo? Bacana? Bom, galera, então a gente chega aqui no final da nossa aula de diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Espero que tenham gostado. Continuem aqui com a gente, beleza? Pra gente, o curso ainda tem mais aulas, né? Inclusive fazer exercícios Enem. Então não perca as aulas, continuem aqui com a gente. Bacana? Um abraço e até a nossa próxima aula.